Vamos lá prestar atenção na revisão de matemática do 7º ano. Qual é o resultado da expressão numérica? Aí eu coloquei aqui a expressão numérica, como eu rasurei aqui, eu copiei ela aqui novamente. Esse risco aqui é 50. Então, ela tem 100 mais, abre chave, 200 menos colchete. Aí coloca aqui 50 mais 50, entre parênteses, que eu não coloquei aqui, entre parênteses, menos 90, menos 10, fecha o colchete aqui, menos 10, fecha a chave. Então, resolvendo, a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses. O resto a gente repete. Abre chave, 200, aqui não tem mais um sinal de mais. Menos, abre colchete. Aí, resolve aqui, 50 mais 50, 100. Esse 100 ele é positivo, é um sinalzinho de mais, só coloca se quiser. Não, como ficou só um número, não coloca mais o parênteses. Aí continua, menos 90, abre colchete, menos 10, fecha com chaves. Agora vamos resolver só essa parte aqui. Repete, 100 mais chave, 200. Aí aqui você coloca, é menos com mais dá menos, não é isso? Mas vamos resolver o que tem aqui. É menos, aí 90 menos 100 menos 90, 10. Aí repete, menos 10 e fecha as chaves. Agora vamos resolver só o que está aqui dentro, entre chaves. Repete o 100 mais. Eu vou colocar ainda porque nós vamos resolver. Lembrando que esse número aqui é positivo e esses dois aqui são negativos. Eu vou repetir aqui o positivo, que é esse sinalzinho de mais, e vou colocar o sinal de menos e vou somar. São duas coisas que eu estou devendo, 10 e 10. Eu estou devendo quanto? 20. Abre chaves. Agora eu vou repetir 100 mais. Aí eu vou colocar aqui 200 tira 20 dá 180. Por que que ficou mais? Porque o 200 aqui ele é maior do que esse daqui. Então, 100 mais 180 vai dar 280. Encerra aqui. Pronto. Continuando aqui. Os termômetros abaixo indicam as temperaturas registradas em um mesmo dia em duas cidades brasileiras, Curitiba e Fortaleza. Então, aqui a gente observando que esse daqui tem 5 graus Celsius negativo e esse daqui tem 35 graus Celsius positivo. Aí aqui está perguntando qual é a diferença. Então, a gente vai fazer o quê? Uma subtração de temperatura entre essas duas cidades. Então, vou pegar essa aqui, ó, 35, que esse número aqui, ele é positivo, esse sinalzinho de mais só coloca se quiser. A diferença, nós vamos diminuir com menos 5. Então, eu não posso botar menos 5, então eu tenho que colocar assim, dessa maneira. Menos 5. A diferença, porque o enunciado está pedindo a diferença. Então, 35, só coloca esse mais aqui no início se quiser. Menos por menos, mais, porque tem parênteses. Mais 5. 35 mais 5, 40. Então, aqui a gente observando a resposta do item C. Vamos prestar bastante atenção aqui também. A soma de um número inteiro com seu simétrico. Lembrando que o simétrico, quando aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2. À esquerda de 0 é menos 1, menos 2. Então, o que é simétrico aqui? O 2 negativo com 2 positivo. Eles são simétricos, porque a distância até aqui e até aqui é a mesma. O menos 1 é simétrico com o mais 1. Porque a distância daqui ao ponto de origem é a mesma daqui. Por isso que chama-se simétrico, ou então números opostos. Então, a soma de um número inteiro com seu simétrico, se eu pegar esse daqui e somar com esse daqui, vai ser menos 2 mais 2. A resposta é o quê? Eu tenho 2, tiro 2, 0. Se eu colocar menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, a resposta é 0. Então, o resultado é um número negativo? Não, o 0 nem é negativo, nem é positivo. Dependerá de quem é a primeira parcela da soma? Não dependerá. Tanto faz eu colocar assim como mais 2 menos 2. A resposta vai ser 0. Sempre dará 0? Sempre dará 0. Esta é a resposta. Sempre dará 0. Dependerá de
Quem é a segunda parcela da soma? Não depende. Vou explicar aqui. Pronto, item C. Qual é a distância? Então, eu coloquei o A e o B. Deixa eu fazer aqui uma reta numérica. Eu vou colocar aqui o ponto de origem. 1, 2, 3, 4, ou até o 4. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, porque até o maior que tem. Então, esses dois aqui. Então, um é esse e o outro é aqui, não é isso? O menos 3 e o mais 3, porque aqui são todos positivos, do lado direito do ponto de origem. Então, qual é a distância? Então, a gente conta, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a distância de menos 3 com mais 3 é 6. E do menos 4 a mais 2. Então, do menos 4, do menos 4 a mais 2. Até aqui, ó. É essa parte aqui. Então, a gente conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, deu 6 também? Não, dá isso. Então, pronto, deu 6. Daqui até aqui deu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E também do menos 4 ao 2 dá 6. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também está perguntando aqui, qual é o resultado de menos 25 mais 12? Aqui no caso só tem dois números, eu esqueço os sinais daqui e vou pensar, qual é o maior? É o 25, é o 12, 25. Qual é o sinal do 25? Negativo, menos. Então, eu vou fazer uma subtração. Eu vou colocar 25 menos 12. Diminuindo aqui vai dar um 3, então a resposta é o quê? 13, negativo. Quando o sinal é mais, eu digo positivo. Quando é menos, eu digo negativo. Vocês vão fazer uma atividade em casa. Então, é importante entender essa atividade aqui e compreender também e saber responder essa atividade aqui que eu estou passando para vocês. Aqui a reta numérica do ponto a coordenada é menos 2, o ponto A é menos 2, o C, a coordenada é menos 5, o B é simétrico a A, e em relação à origem D, e em relação à origem, ponto de origem, o D é simétrico. Então, você lê isso aqui, você enumera aqui 1, 2, 3, 4, 5, e aqui menos 1, menos 2, e vai encaixar o menos 2, onde vai ficar? Vai ficar mais ou menos aqui. Então, aqui vai ser a letra A. Aí você vai ler essa daqui, vai ver o que está falando aqui e vai marcar qual é a resposta. É para copiar, sim. Resolva as expressões numéricas. Aqui tem o item A e o item B. Aqui não tem parênteses, nem tem colchete. Aqui só tem parêntese. E aqui não tem parênteses. Então, nós não vamos trabalhar com colchete nem chaves. A outra questão, veja a temperatura de algumas cidades em determinado dia do ano. Então, aqui tem São Joaquim, tem menos 3, Porto Alegre, que é representado pela letra M, menos 2, aqui com a letra R é o 1, São Gabriel do Norte, o S é o 3. Então, vocês vão olhar e vão fazer uma reta numérica. Aí, você vai fazer a reta numérica, botando no meio o ponto de origem. Depois do ponto de origem, o maior número, você coloca o 6. E do outro lado, você vai fazer até o menos 3. Aí depois vai só colocar onde é que está o 3, onde é que está cada letra. Um supermercado apresentou seus resultados financeiros. Lucros são os números positivos e prejuízos são os números negativos, que tem menos. No ano, aqui estão os números, aqui é lucro, aqui não precisa o sinalzinho de mais só se quiser, aqui é prejuízo, lucro, prejuízo ou negativo e aqui é lucro. No total, a empresa teve lucro ou prejuízo. Você vai pegar os positivos, no caso aí vocês têm o número aqui, eu vou até colocar aqui, olha, você vai pegar aqui o 500, você vai fazer a soma do 500, do 300 e do 400, são os números positivos. Aí você soma, vê o que dá, esses são os números positivos, depois vai pegar só os negativos, o 200 e o 100, é isso? São dois? Sim.
são todos dois negativos, você vai somar. Você sabe que aqui vai dar o quê? 300. Depois você vai pegar esse resultado e vai diminuir com esse daqui. Aí qual é o maior? Vai ser esse ou esse? Esse daqui, o resultado aqui vai ser o número negativo. Então, vai prevalecer o número maior. Se for esse, então vai ter o que? Lucro. Se o resultado der um número negativo, então vai ser prejuízo.